noite, igreja. Que bom que nós estamos aqui nesse momento. Reservamos um tempo especial para estarmos na presença do nosso Deus. A palavra do Senhor no Salmo 150 diz: Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Amém? Vamos todos preparar o nosso coração, o nosso espírito, a nossa mente para a adoração ao Senhor. Amém? Agora que nós preparamos o nosso coração, o nosso espírito para estarmos na presença do nosso Deus, convidamos a todos para nos ajoelharmos e orarmos ao Senhor. Grandioso Deus, amado Pai, maravilhoso e misericordioso Senhor, digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Te agradecemos, Pai querido, por esta bênção maravilhosa, a bênção da vida, a bênção, Pai querido, de mais uma oportunidade em que nos encontramos na Tua santa presença. Queremos humildemente nos colocarmos em Tuas mãos, clamando a Ti o Teu perdão, clamando a Ti, Pai querido, a Tua bênção, a Tua presença através do Teu Santo Espírito em nós e em nosso meio. Clamamos, Pai querido, que o Senhor nos use como instrumentos de bênção, cada um de nós, em cada oportunidade que o Senhor nos der. Clamamos também que o Senhor abençoe os momentos que se seguem, que o Senhor abençoe, Pai querido, o irmão Joel, que estará conduzindo para nós a Tua santa palavra, que nós possamos sair daqui reavivados, alimentados, transformados, melhores do que quando entramos. Clamamos a Ti humildemente agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Este é um momento também especial da nossa adoração, quando nós podemos, através da nossa oferta, demonstrar a nossa gratidão a Deus. A maquete está aqui atrás da caixa azul, tá? Da caixa presente gigante aqui, que será aberta logo agora no finalzinho do ano. A maquete está aqui atrás. Enquanto nós cantamos o hino, você poderá se dirigir aqui à frente e depositar a sua oferta aqui no baú, né? Na caixa aqui da maquete, tá bom? Entoaremos o hino Tudo Entregarei, para adorarmos ao Senhor através das nossas ofertas. Tudo entregarei.
assim, tão simples de falar, um tema tão comum de se escutar. Quero te contar do amor de Deus, mas não sei por onde começar. É tão profundo, intenso, imenso e é por mim, extravagante, infinito e é por ti. Todo o mal que eu fiz não pôde me afastar do amor de Deus por mim pra me salvar. O eterno amor morreu na cruz pra viver completo eternamente em mim. Por amor entrega-se para sofrer, por amor transforma-me num novo ser. Incondicional amor de Deus, louco pra pulsar junto ao teu coração. Eu não sei te explicar. Canções que já cantei, poemas que já li, e as tentativas que eu já vi não vão compreender, não sabem descrever o amor que Ele é e tem por mim. Quem dá vida pra morrer no meu lugar tem um amor inexplicável a me amar. Todo mal que eu fiz não pôde me afastar do amor de Deus por mim pra me salvar. O eterno amor morreu na cruz pra viver completo eternamente em mim. Por amor entrega-se para sofrer, por amor transforma-me num novo ser. Incondicional amor de Deus, louco pra pulsar junto ao teu coração. Eu não sei te explicar. E de tal maneira pelo amor Ele me dá. Tenho salvação em sua cruz. Todo mal que eu fiz não pôde me afastar do amor de Deus por mim pra me salvar. O eterno amor morreu na cruz pra viver completo eternamente em mim. Por amor entrega-se para sofrer, por amor transforma-me num novo ser. Incondicional amor de Deus, louco pra pulsar junto ao teu coração. Eu não sei te explicar. Boa noite. É um prazer estar aqui de novo para pregar a palavra de Deus. Eu sempre digo, e gosto de repetir,
que este é um momento que considero muito solene. Porque dizer que a palavra de Deus vai ser pregada, às vezes pode, nos nossos ouvidos acostumados a sermão, transparecer a ideia de um ritual de só menos importância. Mas quando se diz que aqui do púlpito a palavra de Deus vai ser pregada, o que está sendo dito é que Deus falará a nós agora. E isso é de sobremodo relevante para a nossa vida. Porque a palavra de Deus é vida, a palavra de Deus é poder. Então, quando se diz que a palavra de Deus é pregada, nós temos que ter pela fé a certeza de que o Senhor nos fala. E é estranho porque nesse processo de revelação do divino, ou na linguagem teológica de epifania, que é a revelação de Deus, o homem pecador é utilizado. E eu me sinto assim constrangido, porque eu costumo dizer que a relação entre as pessoas e as suas dignidades e as suas qualidades, ela é inversamente proporcional à proximidade que se tem dessa pessoa. O que eu quero dizer é mais ou menos o seguinte: quanto mais próximo você está de uma pessoa, menos você tem condição de admirá-la. E quanto mais distante você está das pessoas, mais condição você tem de admirá-las. Por que eu digo isso? É porque as pessoas que estão muito próximas da gente nos conhecem mais perfeitamente e por isso nos conhecem enquanto os nossos defeitos, as nossas limitações, e sabem que somos humanos. Inclusive, um detalhe interessante é que a política se utiliza dessa verdade de evidência, de louvor, de honra pela distância. Ela se utiliza desse artifício para, de modo geral, afastar os políticos dos eleitores. Se eu perguntasse para vocês aqui qual é o prato preferido do Marconi Perillo, qual a bebida que ele gosta de beber, como que está a sua saúde, se ele se irrita quando o ônibus atrasa, eu acho que nenhum de nós saberia responder essas perguntas. Ou se a gente pode falar de muitos outros políticos. Por que isso é importante quando nós estamos aqui na frente para falar a palavra de Deus? É porque estamos aqui falando para pessoas que nos conhecem muito, já estamos aqui há bastante tempo, e vocês sabem das limitações desse que vos fala, né? Já conhecem os meus defeitos o suficiente para não admirar aquele que fala. E aí surge um problema. Se você olha para o que fala e esquece aquele que quer falar, que é Cristo, que é Deus, a mensagem não alcança o seu coração. Por outro lado, se aquele que fala pensa que é ele que fala, se aquele que fala pensa que as palavras são dele, também o coração de quem fala não é atingido. E ele deixa de ser porta-voz de um verdadeiro mensageiro. Ou ele deixa de ser o porta-voz daquele que fala. Por isso que, noutra parte, Paulo diz: quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Citando Isaías, que diz: que diz em Sião, o Senhor reina. Eles são formosos se permitem que o Senhor fale através dele. Eu faço essa digressão, sempre prego aqui, para pedir que os senhores que me conhecem e sabem das minhas limitações, dos meus defeitos, o suficiente para não admirar aquele que fala, possam estar olhando para aquele que está por detrás do que fala, para Deus. Por que isso é importante? Porque quando esse processo acontece, o Senhor nos alimenta. Quando esse processo acontece, mesmo com as limitações, as imperfeições de quem fala, o Senhor diz, o Senhor serve-nos o seu banquete.
e aí nós todos podemos sair daqui alimentados. Nós estamos aqui chegando no final de um ano, o ano de 2017. Quando se fala de um final de um ano, a gente está no meio de muitas festas, né? E nós estamos aqui no final de 2017, recebendo 2018, em que tivemos muitas atividades. Eu não sei quanto a vocês, eu estou particularmente cansado, porque foi um ano muito trabalhoso para mim. Mas eu queria, nesta noite, deixar com vocês uma mensagem que me tocou bastante durante o tempo que eu fiz nesse ano, meu ano bíblico. Eu já falei aos senhores, e repito com frequência, eu gosto de fazer o ano bíblico todo ano. E para mim é meio estranho dizer que eu faço o ano bíblico todo ano, porque eu já fiz ano bíblico muitas vezes. É um texto que conheço bastante. De modo geral, eu sonho às vezes, para vocês terem uma ideia, que eu estou lendo a Bíblia. É só para vocês terem ideia que no meu inconsciente a Bíblia já está gravada, né? Assim, os textos, quando eu tento puxá-los assim de memória, eu não consigo falar todos. Mas assim, eu leio a Bíblia e já li tantas vezes que o meu inconsciente sabe qual é a Bíblia toda. E eu acho isso interessante. Mas todo ano que eu leio a Bíblia, eu me deparo com gemas preciosas da palavra de Deus. E elas me acompanham durante essa leitura. E o texto que eu escolhi para esta noite, para que o Senhor nos fale, para que o Senhor nos alimente, para que o Senhor nos sirva seu banquete, está em Ezequiel, no capítulo 16, no verso 6. Aqueles que me conhecem sabem que eu costumo escolher uns textos assim que não são muito lidos na igreja. E esse texto particularmente, ele não é lido com muita frequência. Na verdade, Ezequiel usa aqui uma alegoria muito realista da relação de Deus com o povo de Israel. E essa alegoria é tão realista que a Igreja Católica se omitia de ler esses textos, porque achavam que eles tinham ênfase muito pesada. Mas aqui nós temos uma linguagem alegórica muito importante para os nossos dias. E o texto que eu fiz com o título é mais ou menos o seguinte: o convite de Deus para os rejeitados de Babilônia. Apesar de compreender aqui ou trazer em si uma expressão teológica profunda, porque nós vamos tratar desse texto de livro de Apocalipse, vocês vão perceber que há aqui uma linguagem muito simples, muito clara do Senhor para conosco nesta noite. E eu queria que vocês entendessem essa linguagem. Uma linguagem que se compreende num plano geral, num plano mundial, mas uma linguagem que se compreende muito claramente no plano individual, pessoal, para cada um de nós. E vamos nos demorar mais especificamente no texto de Ezequiel, no capítulo 16, verso 6, apesar de lermos também dos versos 1 até o verso 6. Todos já acharam esse texto? Quem achou, diga amém. Amém. Então, com essa ideia no nosso coração, vamos orar ao Senhor. Santo Deus, amado Pai, estamos, Senhor, aqui com a Bíblia aberta. E queremos, Senhor, que nesta noite o Senhor nos fale mais uma vez. Para isso, Senhor, que o pregador dessa noite seja desprovido de toda vaidade, sabendo que a mensagem, a capacidade e a orientação vem de Ti, Senhor. E que os ouvidos daqueles que nos ouvirão nesta noite também estejam preparados para estarem na Tua presença, Senhor. E assim ambos, nós o que pregamos e aqueles que nos ouçam, estejamos sempre alimentados por Ti. Em nome de Jesus, amém. Eu vou ler aqui na minha Bíblia, Ezequiel, a partir do verso 1. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, faze conhecer a Jerusalém as suas abominações. E dize: assim diz o Senhor Deus a Jerusalém: a tua origem e o teu nascimento procedem da terra dos cananeus. Teu pai era amorreu, e tua mãe Eteia. Quanto ao teu nascimento, no dia em que nasceste, não te foi cortado o umbigo, nem foste lavada com água para te limpar, nem esfregada com sal, nem envolta em faixas. Não se apiedou de ti olho algum, para te fazer alguma destas coisas, compadecido de ti. Antes foste lançada
em pleno campo, no dia em que nasceste, porque tiveram nojo de ti. Passando eu por junto de ti, viste a revolver-te no teu sangue, e te disse: ainda que estás no teu sangue, vive. Sim, ainda que estás no teu sangue, vive. E aqui prossegue a palavra, dizendo o que o Senhor fez com esse aborto, com esse feto rejeitado. Aqui, primeiramente, um contexto histórico dessa alegoria, que é importante que a gente compreenda nesta noite. Ezequiel é considerado o profeta do exílio. Ele profetizou em Babilônia durante o seu cativeiro. Uma primeira leva de judeus foram levados para a Babilônia, você tem a história de Daniel. Ezequiel estava ali no exílio, e lá no exílio foi chamado para profetizar. Foi constituído profeta do Senhor. Nesse mesmo tempo em que Ezequiel profetizava no exílio, Jeremias profetizava em Jerusalém. Eles são conterrâneos, são da mesma época. Ezequiel, ele é chamado aí na Bíblia, com muita frequência, filho do homem. E lá dizem outros textos que diz assim: eu te constituí profeta sobre a casa de Israel, e eu quero que você diga as minhas palavras, e eles quer ouça, quer não ouça, quer atenda, quer não atenda, eles ouvirão essa palavra, para que no final eles saibam que houve profeta no meio de nós, no meio deles, né? No meio do povo de Israel. Por que esse texto é importante? Porque ele nos mostra que o Senhor Jesus, nesses momentos de dificuldade, nesses momentos de que se traz juízo sobre a terra, Ele não nos deixa sem a sua palavra profética. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, que é um movimento hoje que trabalha uma mensagem, também trabalha a partir de uma palavra profética. E Ezequiel foi essa palavra profética para um povo que estava rebelde, apostatado, afastado dos caminhos do Senhor. E a palavra de Ezequiel era um convite a esse povo a retornar ao Senhor, a tirar, na linguagem de Ezequiel, o coração de pedra e dar a cada um coração de carne, um coração suscetível à voz de Deus. E Ezequiel começa aí, pela palavra do Senhor, dizendo que esse povo de Israel, que se dizia o povo do Senhor, tinha voltado para a sua primeira origem. O vosso pai é teu. Os heteus, os jebuseus, esse povo era os habitantes dessa região antes que a terra fosse entregue aos israelitas. Se você for ler lá em 2 Samuel, você vai ver que Jebus era a cidade que existia antes de Jerusalém ser tomada por Davi e ser feita a capital do reino. Ali, naquela região, existia toda forma de idolatria, toda forma de paganismo. E o povo começou a se afastar de Deus e se voltar para essa idolatria, para esse mundo cruel, em que as crianças eram rejeitadas, sacrificadas a Moloque. E aqui Ezequiel mostra que o povo fez isso num ato de tremenda ingratidão, porque Israel foi chamado quando ninguém mais atentava para ele. Israel foi chamado quando era cativo no Egito. E aí se utiliza a figura de um feto rejeitado. A história antiga, ela nos traz elementos sobre como funcionava isso, e funcionava com muita frequência. Hoje, qualquer mãe que tem um filho nos braços, ela não tem a menor vontade, a não ser sobre aquele efeito do estado puerperal, de desprezar os filhos. Em que pese, de vez em quando, a gente vê algumas cenas difíceis. Recentemente eu recebi uma mensagem de um cachorro carregando um feto na boca. Não sei se vocês receberam essa mensagem. Essa mensagem, ela mostra um pouco do que Jesus fez com o povo de Israel. Naquela época, os fetos, as criancinhas quando nasciam e tinham algum tipo de defeito, eram cegas, eram coxas, eram aleijadas, não tinham braços. Muitas mães desprezavam esses filhos, jogavam ao relento. Ninguém queria.
Eles só aceitavam aqueles que nasciam fortes, saudáveis. Imagina nascer numa época onde não havia pediatras, cirurgias, fisioterapias. Muitas crianças eram desprezadas. E aqui a figura é do Senhor, olhando para essa criatura sem nenhum atrativo especial e o recebendo em seus braços, como seu filho, como de sua propriedade. Essa primeira constatação é interessante, irmãos, e me falou muito ao coração, porque às vezes nós temos aquela ideia falsa de que temos alguma coisa de especial para o Senhor se agradar de nós. A justiça própria. Nós não temos nada disso. Nós somos chamados para sermos filhos de Deus porque o Senhor se agrada de nós a despeito de sermos desprezíveis. Isaías diz que a nossa justiça é como trapo de imundície. Nós não temos diante de Deus nenhum valor. Paulo utiliza uma linguagem que mostra isso muito claramente. Diz assim: pode ser que por algum bom alguém deseje morrer. Pode ser que por uma pessoa boa alguém queira morrer. Mas ele prossegue dizendo: mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Essa expressão, pecadores, nesse texto, ela diz um pouco disso aí, ó. Nós somos pecadores nesse sentido que nós somos ninguém. Nós somos inimigos de Deus. Nós somos desprezíveis. E o Senhor olha para nós e nos coloca em lugares altaneiros. O Senhor nos faz crescer. O Senhor nos engrandece. O Senhor nos dá formosura. E o texto prossegue mostrando como o Senhor pegou aquele feto disforme e fez dele uma rainha. Esse texto para mim é importante, irmão, sabe por quê? Esses dias eu estava conversando com o nosso irmão, Valdisson, fui visitá-lo lá, e a gente estava conversando assim, onde estávamos e onde estamos? O que o Senhor fez conosco? As pessoas que conhecem a minha origem sabem que a minha origem foi muito simples. Eu pegava minha esposa de bicicleta para a gente ir para uma lanchonete para dividir um refrigerante. Era o que a gente podia comprar, um refrigerante. E o Senhor nos deu tanto, né? Nos abençoou de muitas formas. Mas sabe o que acontece em muitas das vidas, como aconteceu com o povo de Israel? O Senhor nos tira desse estado de abandono completo, nos alça a posições elevadas e nós nos esquecemos dele. Nós nos esquecemos que é o Senhor que nos engrandece, o Senhor que nos dá vida, o Senhor que dispensa para nós os seus cuidados. E eu vejo isso muitas vezes na igreja. Irmãos que prosperaram e se esqueceram do Senhor porque prosperaram. Há um texto que diz isso claramente. Deuteronômio 8, 17 e 18, diz assim: não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque Ele é que te dá força para adquirires riqueza. Não te esqueças do Senhor, irmãos. Não te esqueça que é Ele que te colocou nesse bom lugar. É Ele que te trouxe aqui. É Ele que te deu saúde. É Ele que te está dando prosperidade. Aqui, um paralelo desse texto com o de Apocalipse. E eu queria ler, porque o livro de Apocalipse, ele é o livro da revelação e é o livro que traz a nossa mensagem para o nosso tempo. E Apocalipse 14, verso 8, diz: seguiu outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria de sua prostituição. Se você for ler o capítulo 17, o capítulo 18 de Apocalipse, você vai perceber que essa Babilônia, ela fez uma corrupção, uma mistura de cultos e adorações.
muito parecido com o que Israel fez na época de Ezequiel. Ou seja, o Senhor, a Bíblia diz noutra parte, o Senhor é ciumento, uma linguagem que Deus utiliza. Ele arde em ciúmes por nós. Ele nos quer fazer propriedade exclusiva sua. E nós queremos estar com os pés no reino de Deus e no reino de Babilônia, no reino dos santos e no reino das prostitutas. O povo de Israel fez isso. Como ele estava sentado em Jerusalém, que era fruto desse modelo estranho de adoração a cultos, ele quis agradar os dois deuses e se prostituiu. Babilônia é mostrada no livro de Apocalipse como a mãe de todas as prostitutas. O significado teológico disso nós não vamos tratar aqui hoje, mas diz respeito sobre aquele poder que cuidou em mudar os tempos e a lei. Depois nós vamos tratar desse assunto em outra oportunidade. Mas o que eu queria dizer para vocês é que esse tempo que nós vivemos, o tempo de hoje, o tempo do juízo de hoje, é o tempo em que estamos na presença de uma prostituta que renunciou a esse chamado do Senhor e se afastou dele. Aquela que foi trazida no meio do sangue, depois de ter sido rejeitada, cresceu e se tornou formosa e agora abandonou o Senhor. Como igreja e como as suas filhas, elas estão afastadas do convite de Deus. E assim como Ezequiel profetizou naquela época para que as pessoas abandonassem essa idolatria, hoje o povo de Deus é chamado a abandonar essa mesma idolatria. Esse mesmo culto perverso em que nós estamos em dois lugares ao mesmo tempo. Em que nós não mais nos contentamos com o simples assim diz o Senhor. O simples assim diz o Senhor. Essa mensagem que trago aqui, de Ezequiel capítulo 16 e de Apocalipse capítulo 14, ela nos possibilita duas reflexões importantes para você que está aqui nesta noite. A primeira reflexão é para sair de Babilônia. É a mensagem angélica para o nosso tempo. É para sair desse estado de contaminação espiritual. Para viver a pureza religiosa em Cristo Jesus. Para ter apenas um amante. Para ser apenas a igreja de Deus. A gente pensa que essa linguagem é complicada, mas ela diz basicamente o seguinte: você não escolheu ser cristão? Então seja de verdade. Irmãos, isso contamina todos os aspectos da nossa vida. Ser cristão verdadeiro. Ser cristão não prostituta. Interessante que Ezequiel, mais à frente, utiliza uma linguagem muito dura. Ele diz assim: porque esses que traem o Senhor fazem pior do que as prostitutas. Porque as prostitutas, quando elas traem mediante uma paga. Ou seja, elas traem o marido, mas recebem um dinheiro por isso. Ela diz assim: o povo de Israel faz pior do que prostituta, porque elas traem o marido e fazem isso de graça. Olha que coisa estranha, irmãos. Será que nós, cristãos, não estamos às vezes fazendo essas coisas assim parecidas? Você já está falando de uma coisa estranha. Alto lá. Há irmãos nossos, cristãos, que estão se comportando pior do que os incrédulos. John Wesley tem um sermão do século XVIII, em que ele fala sobre ser quase cristão. E aí ele fala sobre a ética do quase cristão, que é a ética dessa prostituta que recebe paga. Sabe aquele conhecido seu que não professa nenhuma religião, mas ele anda direitinho no trânsito, ele é educado, ele respeita a mulher, ele paga seus impostos. Já viram esse tipo de gente aí?
Ele só não acredita em Deus, não vai à igreja. Nós que acreditamos em Deus, que vamos à igreja, alguns de nós maltratamos a esposa, espancamos os filhos, somos desonestos dos negócios, no nosso trabalho. Ou seja, nós nos comportamos pior do que aqueles. E o Senhor quer nos convidar a viver uma vida de retidão espiritual. Essa é a primeira mensagem. Mas eu não queria terminar com essa mensagem que é um choque para a nossa vida. Eu quero terminar com a mensagem de esperança para esse ano de 2018. É a que mostra o amor incondicional de Deus por nós. Porque pecados todos temos. E se você veio nesta noite com aquela ideia de que você está sozinho, você está sozinha, abandonado, desprezado, lembre-se que o Senhor nos ama e nos acolhe no nosso estado mais abjeto, mais desprezível. Se a família te rejeitou, se o pai te rejeitou, se você está sem emprego, se o mundo te rejeitou, se ninguém quer você, lembre-se que há um Deus amoroso buscando te encontrar. Ainda que seja na lata de lixo, como algumas pessoas encontram crianças, ainda que seja jogados num lago, como algumas pessoas encontram crianças, ainda que seja abandonado na porta de uma casa, ainda que seja desprezado de qualquer forma, lembre-se que o Senhor tem um carinho especial para você nessa noite. Ele quer te pegar, te enfaixar, te lavar, te tratar com os olhos de um pai amoroso para com um filho recém-nascido. É esse o cuidado que Deus quer ter com você. Ele quer te colocar no braço, Ele quer te educar, Ele quer te ver crescer, Ele quer te ver um rei, Ele quer te ver uma rainha para a glória do Senhor. A minha mensagem, o meu desejo, é que o ano de 2018, muito mais do que o ano de 2017, nos aproxime para os braços do Senhor. Quantos querem estar nos braços do Senhor no ano de 2018? Quantos querem estar bem junto a Cristo nesse novo ano? Eu quero. Nós vamos cantar então esse hino, Bem Junto a Cristo, número 392, para que o Senhor nos recolha em seus braços e nos faça morar com Ele para sempre. Divina
Oremos. Santo Deus, grandioso Pai, te somos muito agradecidos, Senhor, porque o Senhor orou para nós. Olhou para nós quando ainda estávamos no meio do nosso sangue, perdidos e abandonados por este mundo, e nos resgatou completamente, Senhor. Ó Deus, cuide de nós, para nos fazer uma igreja triunfante e perseverante até o final, Senhor. E nesse ano de 2018, que as nossas vidas, Senhor, estejam cada dia mais perto de Ti, para que um dia possamos ser resgatados totalmente da presença do pecado, que tão de perto nos assedia, Senhor. Para vivermos uma nova vida contigo, uma vida de eternidade e bênçãos no lar eterno. Abençoe a igreja da Vila Nova, as pessoas que vieram aqui nesta noite, que elas saiam daqui, Senhor, amparadas e protegidas pela Tua paz, em nome de Jesus. Amém. Amém.